Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, hoje é 8 de agosto do ano de 2022, uma segunda-feira à tarde. São agora 15 horas. Vamos juntos aqui até às 16 horas em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. E a disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Vocês acabaram de sair aqui da presença do mestre Gilvan Duarte e nós vamos pegar daqui até o horário do intervalo. Beleza, minha gente? Pode botar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Deixa eu pegar aqui uma pesca para eu apurar. Hoje é dia de quê? 11 de agosto, aliás, 8 de agosto do ano de 2022. Tá, eu sei que hoje é o dia do gato. Quem é que cria gato aí? Hoje é dia do gato. O que mais? Viu, Gilvan? Câmbio? Viu, Gilvan? Hoje é dia do gato. O que mais? Deixa eu ver aqui. Tem mais coisas. Hoje é dia do colesterol, né? De medir as taxas do colesterol para ver como é que tá a saúde. Deixa eu ver aqui. 8 de agosto. Hoje é dia do gato, dia do pedestre, dia do sindicalista, né? O dia do balonismo, de quem pratica quem anda de balão, né? É por aí. E aí tem uma frasezinha aqui bonita: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua. Olha só, que tal a profundidade dessa frase? Natalice Guilherme, boa tarde. Câmbio. Eu estou olhando aqui pelo IPTV e tem já polos conectados conosco aqui, Floresta do Piauí. Estou vendo aqui também Francinópolis, estou vendo Joca Marques, Muricy dos Portela, Parnaíba, Queimada Nova e Ribeira do Piauí. Minha gente, fiquem à vontade para interagir pelo chat, fiquem muito à vontade. Dúvidas, exemplos ou observações? Nós vamos tratar hoje na nossa aula sobre agronegócio no nível local, regional e nacional. Na nossa aula de hoje e de amanhã, tá bom? Sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 16 horas. A ideia da aula de hoje e de amanhã, ou seja, dessa semana, é reconhecer o agronegócio como uma atividade econômica e que pode ser uma futura oportunidade de trabalho para vocês enquanto futuros técnicos em finanças, ok? Porque é uma área que também precisa de profissionais desta área. Vamos começar por aqui. Minha gente, nós temos na economia quatro grandes atividades econômicas. Vou descrevê-las aqui para vocês nesse instante. A gente fala de forma geral, depois eu vou descendo para o mais específico, que é o agronegócio que nós vamos tratar hoje. Boa tarde aí para o povo de Joca Marques. Câmbio. Fiquem à vontade para mestres presenciais colocarem os nomes de vocês pelo chat e também de colocar o nome dos alunos, tá bom? Fiquem à vontade.
Tá? Natalice, boa tarde, vamos lá. Minha gente, o primeiro setor da atividade econômica que eu posso citar aqui para vocês é o setor primário. Tá? Aqui, setor primário. Ele envolve o extrativismo florestal, mineral, animal, produção agrícola e criação de animais. Deixa eu mastigar deixa eu debulhar esse milho aqui, como diz o caboclo. Diretor, por favor, pode me encher aqui na tela, por favor. Minha gente, extrativismo florestal, deixa eu procurar exemplos aqui para dar para vocês disso. Vejam, nós temos, por exemplo, na região dos Carnaubais, aqui no Piauí, ali, Campo Maior e entorno, você tem a carnaúba, que inclusive é um dos símbolos do estado do Piauí. A carnaúba está, inclusive, na nossa bandeira. Da carnaúba, as pessoas tiram a palha, os extrativistas tiram a palha da carnaúba, batem a palha, deixam ela secar, né, empilha e bate a palha. A ideia é tirar o pó da palha da carnaúba. Porque a partir do pó, veja, isso é extrativismo florestal. Porque a partir do pó é possível se processar este pó, transformá-lo em cera de carnaúba e da cera uma série de outros produtos. A gente mais adiante fala um pouco mais. Um outro exemplo de extrativismo florestal é o do coco babaçu. As mulheres vão para a mata, cheio de colfo, vão lá para a mata onde tem o coco babaçu, os babaçuais, e elas começam a cutucar os cachos de coco babaçu, ou de jogar rebolo para derrubar o cacho de coco babaçu. E aí o que é que elas fazem? Elas sentam no chão, botam aqui entre as pernas um machado, ponta para cima, e começam a quebrar o coco babaçu. Tá aqui o coco. Aí bota a casca de um lado, o coco do outro, e bota o gonguinho, aquela lagartinha, aqui do outro lado. E vai o dia inteiro. Então vejam, de um lado bota as cascas do coco babaçu, porque dali a gente faz uma caeira e faz o carvão vegetal. Uma maravilha. Você está fazendo churrasco, o bicho chega e estrala. Tá, tá, né? E do coco você pode comer e depois chamar as galinhas, né? Pi, pi, pi. Você, né, joga fora os migalhas do coco, né? E a galinha vem que come ligeiro. Ou então elas podem, a partir do coco, fazer tanto o beiju de coco, que é uma delícia, da casca também, e fazer o que, menina? Nossa, e aí também aí faz o azeite do coco babaçu. Olha que delícia. É o babaçu. Eu só me lembro de peixe frito no azeite de coco babaçu. Olha aquele cheiro, chega ele sobe, não é? O negócio é cheiroso.
do coco babaçu, o peixe frito no coco babaçu, no óleo, olha só, no azeite. É uma delícia aquele negócio, é bom demais. Isso é um exemplo de indústria extrativa. O gonguim a gente frita também no azeite do coco babaçu e come com farinha de puba. Também dá certo, ok? Boa tarde, Reginaldo. É Reginaldo? Né? Reginaldo Rego. Boa tarde, professor. Nossa região, muitas pessoas vivem dessa atividade. Olha aí, que massa, né? Muito massa. Estamos também na região dos Cocais, o povo de Joca Marques. É isso aí, galera. Muito bem. Em Francinópolis, a profa Eliane Moura. E aí ainda tem Joca Marques, ainda estão aumentando aqui o cardápio. Baião de 2 fica uma delícia feito no azeite de coco. Uau! Olha, baião de 2, peixe frito. Não é nem conversa para a gente ter depois do almoço, né? É bom demais, é bom demais. Né? Só cheira a minha infância, é bom demais. Então, um detalhe que merece destaque é que as mulheres trabalham tanto para extrair o azeite do coco, extrair o azeite, né, do coco babaçu, e na hora de vender, ele é muito barato. Né? Ele acaba nem compensando tanto o trabalho que as mulheres têm. Aquilo muito mais do que uma atividade só econômica, é uma atividade cultural, tradicional, é costume, é hábito, é muito interessante aquele negócio, sacam? E é um exemplo de extrativismo florestal, como é também quando se extrai madeira da mata para fazer móveis. É um exemplo de extrativismo florestal. O detalhe é que essa extração de madeira, ela precisa ser bastante controlada, né? Sobretudo, precisa ser madeira fruto de manejo florestal para evitar desmatamento de novas áreas de mata, sacam? Olha aqui, o povo está me atualizando em Joca Marques, R$18 o litro. Pois é, minha gente, é muito barato para o trabalho que dá extrair o azeite do coco babaçu. Eu estou lá em casa sem, inclusive, ó. Eu estou falando aqui, mas só lembrando aqui, estou sem azeite de coco babaçu, não lá em casa. Muito bom. Beleza. Então, vejam só. A gente tem aqui esses exemplos de extrativismo florestal. VR Blazer, boa tarde, professor. Manda um alô para a galera da Escola Maria do Carmo Rebordosa da Cruz. São os alunos Rafael, Davi, Luísa. E o professor é o Igor Carvalho, lá no bairro Dirceu. Vocês estudam na escola na República do Dirceu. Muito bem, minha gente. Grande abraço. Muito bom aí. Bacana demais. Vejam só. Eu estou dando exemplo de extrativismo florestal, mas temos também o extrativismo mineral. Temos alguns polos aqui no Piauí. Como o extrativismo mineral, deixa eu dar como exemplo aqui, Castelo do Piauí. Em Castelo do Piauí, profa Eliane, lá de Francinópolis, nós temos Castelo do Piauí, extraindo aquelas pedras, serve tanto para atender o mercado interno, confesso que não sei se aquelas pedras de castelo são exportadas. A gente tem em Pedro II a extração de opala. No mundo inteiro tem 2 minas de opala. Aqui no Brasil, no Piauí, em Pedro II. Essa opala mais azul escura, muito bonita. E outra, uma opala lá na Austrália, mas ela é uma pedra mais clara, né? Ela não é tão bonita quanto a opala escura que tem aqui em Pedro II.
Então, também é um outro polo de extração mineral. Juazeiro do Piauí também se extraem pedras ornamentais em Juazeiro. Essas são escalas pequenas, ou seja, você tira pouca quantidade dessas pedras. Aqui no Piauí, volta a imagem aqui para mim, diretor. Aqui no Piauí também nós temos outras fontes de recursos minerais, mais no sul do estado, centro-sul ali, mais ou menos, Capitão Gervásio Oliveira, Itaueira, naquela região a gente tem níquel, tem fosfato, tem alguns outros minérios. E quando a gente vai, só que aí exige uma extração em mais larga escala, em mais quantidade. Por isso que esses garimpos, aliás, essa extração mineral, ela ainda não funciona a todo vapor, porque, como é uma escala, um volume maior, precisa ser transportado por linha férrea. E aí é preciso concluir, ali no sul do estado, o ramal piauiense da Transnordestina. Porque ali, o que foi extraído de mineral e metal vai para o porto de Pecém, vai no Ceará, e o porto de Suape, mais em cima, ali no Pernambuco. Sacam? Então, grandes investimentos de mineradoras só vão ocorrer na região ali depois de finalizada a Transnordestina aqui no trecho Piauí. Tá bom? Beleza, minha gente? Outro ponto que merece destaque. Pode ampliar a imagem, o slide todo aí na tela, diretor, por favor? Vejam só. Temos também, no setor primário, a atividade extrativista animal. Deixa eu dar um exemplo disso aqui para vocês. No litoral brasileiro todo, sobretudo nas áreas menos exploradas pelo turismo, a gente tem ainda muitas comunidades pesqueirinhas, não é? Muitas colônias de pescadores. Eles se lançam ao mar na pesca, e isso é uma extração, não é? Animal, vamos dizer assim. E aí nós vamos ter ali... olhem os catadores de caranguejo nos mangues, os pescadores que pescam peixe, camarão e outras espécies, né, aquáticas, sacam? Então nós temos aí também um extrativismo animal. Nesse é preciso muito controle para evitar a pesca de animais em vias de extinção. Ou é preciso se proteger essas espécies no período de procriação, para que a gente consiga permitir aí o repovoamento de mangues, de mares, de lagoas, lagos e de rios, sacam? Isso não necessariamente é observado. Tem pescador que vai pescar mesmo em períodos de defeso ou de piracema, como a gente chama. Defeso é o período dos caranguejos, a piracema é a reprodução de peixes. Diretor, pode voltar aqui a imagem para mim? Inclusive, minha gente, aquele crime que aconteceu lá na Amazônia, onde foram mortos um funcionário da FUNAI e um jornalista inglês, dizem que a motivação daquele crime ali é porque o cara estava mapeando garimpos ilegais, ele fazia denúncia de pesca criminosa em períodos, pesca ilegal. Então, e por causa desse motivo, um foi assassinado e o outro andava junto, também foi morto. Tem um processo, tem uma investigação em curso aí, algumas pessoas presas. Vamos ver no que é que isso vai dar. Mas vejam, envolve extrativismo mineral, florestal e também animal, né? Aquele crime pode ter tudo isso como pano de fundo.
Sacam como é interessante? A gente está discutindo aqui na aula e as coisas acontecendo lá fora. Temos também, parte do setor primário, a produção agrícola, né? Produção de alimentos, hortifruti, né? Produção de a fruticultura, que é irrigada, a produção de grãos, né? De soja, de feijão, de arroz e de milho. A gente vai detalhar um pouco mais dessa produção na próxima aula. E nós temos também a criação de animais. Na criação de animais aqui envolve criação de gado, né? Criação de caprinos, de ovinos. A produção de camarão a gente chama de carcinicultura, que é a produção, fazendas de camarão. A piscicultura, que é a criação de animais. Granjas que vão produzir galinhas, frangos e ovos. Então, a gente tem todas essas atividades debaixo do guarda-chuva da atividade primária. Ficou claro isso, sim ou não, minha gente? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat com dúvidas, exemplos ou observações. Ok? Povo de Floresta do Piauí, Francinópolis, Joca Marques, Murici dos Portela, Parnaíba, Queimada Nova e Ribeira do Piauí. Aí em Parnaíba tem uma criação de gado gado leiteiro para produzir leites, porque aí é uma bacia leiteira. Descendo um pouco mais de Parnaíba, a gente tem São José Divino, uma outra região que é da bacia leiteira no estado do Piauí, certo? Esse é o setor primário. O setor primário, ele é um fornecedor de matérias-primas e de insumos para o setor secundário. Esse setor secundário são deixa eu botar aqui embaixo, deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer aqui de marca-texto, ele é melhor para escrever, as indústrias. As indústrias, elas processam matérias-primas e insumos e trabalham transformam em produtos acabados ou semi-acabados. Aqui cabe uma observação interessante. Volta para mim aqui, diretor, por favor. Vejam, nós temos dois conceitos que são tratados como sinônimos, mas são diferentes. Eles são até complementares, mas não são a mesma coisa. Mas geralmente o povo bota todos os gatos dentro do mesmo saco. O gato rabo seco, o gato siamês e o gato persa. Acabei de dizer que hoje, 8 de agosto, é o dia do gato, né? Então vejam, o que é se eu perguntar para vocês, a Volkswagen, que produz carros, a Volkswagen, ela é o quê? Ela é uma empresa ou ela é uma indústria? Podem responder intuitivamente. Aqui é uma situação de aprendizagem. Pode ampliar a imagem toda para mim aqui, diretor. A Volkswagen, ela é uma empresa ou ela é uma indústria? Por favor, podem responder sem medo de errar. Fiquem à vontade aí pelo chat. Volkswagen é uma empresa ou é uma indústria? Por favor, câmbio. Eu estou aguardando as participações de vocês aí pelo chat. Uma outra pergunta. A Natura, ela é uma indústria ou ela é uma empresa? Por favor, opa, já tem aqui gente de J. Marques participando. Grande abraço e muito obrigado pela participação, povo de Joca Marques. A Natura é uma empresa ou ela é uma indústria? Isso é uma situação de aprendizagem. Por favor, fiquem à vontade, muito à vontade para interagir pelo chat, respondendo esta minha provocação. Joca Marques já disse que entende que Volkswagen é uma indústria. Quem mais? Por favor, podem se manifestar sem medo de errar. Câmbio.
Volkswagen é uma indústria ou é uma empresa? Diretor, bote a imagem toda aí na tela enquanto eu tomo um caroço de água. O povo vai pensando e também vai respondendo. O povo aqui do Dirceu, da Escola Maria do Carmo Revordosa. Ei, Igor, professor Igor, Davi, Luiz, o Rafael, Davi. Minha gente, a Volkswagen é uma indústria ou ela é uma empresa? Que tal? Nem precisam pescar pela internet, viu? Nem precisa pescar pela internet. Opa, povo de J. Marques continua participando aqui, interagindo pelo chat. Está dizendo que a Natura também é indústria. Vamos lá, vamos adiante. Vejam só. Ei, diretor, por favor, pode me colocar tudo aqui na tela. Por favor. Vamos lá. Vamos à diferença. É comum que você encontre em documentos contábeis, contratos, que uma determinada empresa está lá. Indústria de cosméticos. Indústria de produtos de higiene e limpeza. Mas, do ponto de vista econômico, eu quero fazer uma diferença aqui com vocês. Povo de Joca Marques, vejam só. A Volkswagen, do ponto de vista econômico, ela é uma empresa. Ela é uma unidade técnica de produção. A Fiat também é uma empresa. A Ford também é uma empresa. A Kia ou a Chery lá da China também são empresas. Agora, quando eu junto Volkswagen, Ford, Fiat, Kia e Chery e todas as demais empresas que produzem automóveis, quando eu junto tudo, agora eu tenho a indústria automobilística. Sacam? Todos esses exemplos que eu dei, elas são empresas que atuam no mesmo setor. Então, quando eu junto todas as empresas que operam no mesmo setor, aí eu tenho uma indústria. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Bora imaginar a construção civil. Eu tenho uma construtora aqui no Piauí, a construtora Sucesso. Tem a construtora Jurema. Tem uma construtora, sei lá, Estrela da Manhã. Tem uma construtora Queiroz Galvão. Tem uma construtora... Quando cada construtora dessas é uma empresa. Só que quando eu junto todas as construtoras, eu tenho a indústria da construção civil. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Câmbio. Perguntei também da Natura, né? Quando eu tenho a Natura, eu tenho uma empresa. A Avon, a Rinode, eu tenho a Eudora. Todas são empresas de perfumaria e cosmética. Só que quando eu junto todas, eu tenho a indústria da construção civil. Beleza, minha gente? Ficou claro isso? Sim ou não? Por favor, me confirmem aí pelo chat. Câmbio. Agora, na pandemia, a gente tinha algumas empresas disputando mercado. Joca Marques, ó. A pandemia e vacina. Vejam só. A Pfizer é um laboratório farmacêutico. Ela produziu a vacina da Pfizer. É uma empresa. É uma unidade técnica de produção. Quando eu junto... Aí tem a
A AstraZeneca é um outro laboratório farmacêutico, é uma outra empresa. Ela produziu a vacina da AstraZeneca. Aí eu tenho outra empresa, a Janssen, que é da Janssen Johnson. Ela também produziu uma vacina, mas ela era uma empresa. Agora, quando eu junto a Janssen, a AstraZeneca e a Pfizer, agora eu tenho a indústria farmacêutica. A indústria é o conjunto de empresas que operam no mesmo setor. Indústria automobilística é o conjunto de empresas que produzem carros. Indústria é o conjunto de empresas que trabalham na construção civil. Por isso que a gente escuta sempre a indústria da construção civil. A indústria está falando de o conjunto das empresas que trabalham na construção civil. A indústria automobilística, eu não estou falando da Volkswagen, eu não estou falando da Fiat, estou falando da Ford só. Eu estou falando de todas as empresas que produzem veículos ou carros. Clareou mais, povo de Joca Marques? Por favor, me digam aí pelo chat. Bom, fiquem à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. Beleza. Se ficou mais claro, beleza. A indústria a indústria têxtil ou de vestuários são várias empresas que trabalham no ramo de produção de roupas. Cada uma é uma empresa. Todas juntas, eu vou ter a indústria de confecções. De confecção. Tá bom? Beleza? Então, recebem matérias-primas e processam e transformam em produtos acabados ou semi-acabados. Por exemplo, é o setor secundário que recebe o pó da palha de carnaúba, transforma em cera, e aquela cera vai se transformar em tinta de pintura de carro, vai se transformar em chips de computador, vai se transformar em cápsulas de remédio. Tudo isso é feito a partir da matéria-prima pó da cera da carnaúba. Sacam o pó da carnaúba, da palha, extraído da palha. Vocês veem aqui uma matéria-prima passando por um processo de transformação e se transformando num produto de maior valor agregado. Sacaram isso? Câmbio. Volta o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Então vejam só, minha gente de Floresta do Piauí, Murici dos Portela, de Queimada Nova. Um outro segmento da atividade econômica que nós temos é o setor terciário. O terciário, ele junta duas coisas. Ele junta o comércio e os serviços, e a prestação de serviços. O comércio, ele compra da indústria, das indústrias, e ele revende. Por exemplo, uma loja que vende carro. Bem, ela tem carro da Volkswagen, da Fiat, da Ford, né? E ele compra para revender dessas marcas, carros dessas diferentes marcas, e ele vai revender para dali tirar um lucro, sacam? É assim nos supermercados, nos mercadinhos. Eles compram produtos diretamente dos produtores, fornecedores, e vão revender para as pessoas com uma margenzinha aí de onde eles tiram o lucro. E nós temos o setor de serviços. Serviços bancários, serviços educacionais, serviços ligados ao turismo, bares, restaurantes, hospedagem, viagens. Ok? Nós temos serviços de segurança. Então, nós temos aí comércio e serviços formam a atividade econômica do setor terciário. E nós temos também
uma terceira, uma quarta atividade, o quaternário. Esse aqui nem é tão dito assim. Mas o quaternário, ele envolve, marca texto verde, o quaternário envolve atividades sem fins lucrativos. Aí você me pergunta, oxe, quem é que opera no mercado sem fins lucrativos? E aí eu digo para vocês, ONGs, fundações, cooperativas, associações, são entidades do setor quaternário, elas operam sem fins lucrativos. É tanto que a contabilidade de uma cooperativa, por exemplo, ela não registra lucros, ela registra sobras. Esse é o termo usado. E essas sobras são rateadas entre os cooperados de acordo com a contribuição de cada um dentro do volume negociado na cooperativa. Ok? Ganha mais quem fez mais cota, ganha menos quem produziu menos cotas dentro da cooperativa. Seja ela de mel, seja de produtos agrícolas ou qualquer outro tipo. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Eu dei uma passeada aí com vocês pelos 4 principais setores da atividade econômica. Detalhe, a nossa aula hoje nós vamos dar uma focada no setor primário, porque é aqui que está o agronegócio. Se a empresa, a VR Blazer, se a empresa não tiver lucros, fica no risco de falir. Sim, ela pode até cobrir os seus custos operacionais, VR Blazer. Ela pode até cobrir o custo operacional. Mas se o empresário não conseguir extrair lucros da sua atividade, ele vai ficar desestimulado a continuar investindo. E isso pode levar a empresa a fechar as portas, né? O risco é muito grande de falir, tá bom? De fechar as portas. É isso mesmo. Beleza? Tudo bem? Em todas essas atividades aqui, qualquer empreendimento, ele precisa... É aquela história, né, de buscar lucro, é de ser economicamente viável, para poder também ser socialmente justo e ambientalmente correto, que é o pilar da sustentabilidade. Beleza? Vocês já viram aqui em aulas anteriores desta disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vamos adiante. Agora eu foco no agronegócio. O agronegócio se refere a todas as atividades econômicas relacionadas ao comércio de produtos agrícolas. Ou também, se não somente produtos agrícolas, mas também criação de animais. Ok? Criação de animais também entra nesta conta. E aí os mais variados tipos, tá bom? É também conhecido pelo seu nome e adotado internacionalmente. Internacionalmente você vai ver facilmente o termo agronegócio ser tratado de agrobusiness. Ok? Agrobusiness. Dessa forma, integram a cadeia do agronegócio os mais diferentes, né? Ribeira do Piauí está dizendo, agro é tudo, agro é pop, não é? Povo de Ribeira do Piauí, não é isso? O agro, ele é muito importante para a economia brasileira, né? E o agro também, é um importante motor da atividade econômica de Ribeira do Piauí, né? Aí do trecho Ribeiro Gonçalves, Ribeira do Piauí, Bom Jesus, Uruçuí,
né? O foco é grande, é forte aí. O agronegócio é uma atividade muito forte na região de vocês. Beleza? E esse agro ele se divide em várias atividades. A gente não pode confundir, porque tem coisas que são diferentes. Deixa eu apagar aqui essa criação de animais para eu deixar mais claro para vocês. A gente também tem uma outra modalidade de produção agrícola, que é a diferente do agronegócio, que é a agricultura familiar. Na agricultura familiar, ela é uma produção de menor escala, de bem menor escala. Ela pode ter o foco no mercado, ou também pode focar na subsistência da família, sacam? E o que sobrar pode ser, o excedente pode ser vendido. Mas a lógica da agricultura familiar, ela é diferente da lógica do agronegócio, tá bom? A agricultura familiar é focada no mercado interno e pequena escala. O agro ele ele tem grandes investimentos em tecnologia, grandes investimentos, muito capital, muita quantidade de terra, máquinas, equipamentos, e o foco também é mercado interno, mas muito larga escala, e também mercado externo através das exportações. Beleza? Eu preciso fazer essa linha de corte. A gente só pode seguir adiante tendo clareza de que a agricultura familiar é uma dimensão e agronegócio é outra. Os dois estão embaixo do guarda-chuva da agricultura brasileira, mas são dimensões diferentes. Beleza? Vamos adiante. Destaco em amarelo. O agronegócio é a soma de todas as cadeias produtivas, e aí desde a produção, distribuição dos insumos, até a comercialização de alimentos, fibras e energias, meus caros futuros técnicos em finanças. É muito importante essa visão de mercado para vocês que estão fazendo curso de finanças e que de repente podem encontrar uma interessante oportunidade de trabalho no campo das finanças, na atividade do agronegócio, sacam? E aí tem um ponto importante aqui, viu? Em primeiro lugar, se a gente for pensar em agronegócio, a gente tem que pensar nos fornecedores de insumos e serviços indispensáveis para a produção, é o chamado antes da porteira. Eu vou até destacar isso aqui de azulzinho, marca texto, azul claro. Antes da porteira. Isso aqui é interessante. É uma das etapas do agronegócio. Faz parte das atividades produtivas, o antes da porteira. Vamos mastigar para entender isso aqui direitinho. Essa coisa de antes da porteira, ela está no estágio, na fase de planejamento, sacam? Envolve, deixa eu destacar aqui, o planejamento, o acesso ao crédito para financiar as atividades, máquinas, a compra de máquinas, equipamentos, preparação de solo, tudo isso aqui é importante antes de iniciar a produção. Corretivos como o cal, que serve para corrigir o solo. É preciso adquirir fertilizantes para a produção agrícola, sementes, equipamentos de plantio. Tudo isso aqui precisa vir antes da porteira, ok? Defensivos agrícolas também vão ajudar a proteger a plantação das pragas, também a atividade pecuária. Sacam?
Tudo isso aqui é atividade antes da porteira. Aqui envolve uma coisa, Floresta do Piauí, Francinópolis, Murici dos Portela, Ribeira do Piauí. Isso aqui envolve coisas que eu já falei muito, discuti muito com o pessoal no curso técnico de logística, que é a programação mais aquisição. Deixa eu fazer o A direitinho aqui. Aquisição. Ok? Essas duas coisas aqui. Que está embutido dentro do planejamento, minha gente das finanças. Você precisa programar. Olhe só o que produzir, como produzir, que tipo de tecnologia eu vou empregar no meu processo. Minha produção agrícola vai ser na base da enxada ou vai ser na base de ou vai ser mecanizada? Quanto é que eu vou produzir? Para quem eu vou produzir? Tudo isso são perguntas elementares que vão me ajudar a responder a história da programação e da aquisição. O que é que eu estou planejando e o que é que eu preciso? Em relação ao volume de crédito para financiar minhas máquinas, financiar meu capital de giro, a preparação do solo, corretivos para esse solo, fertilizantes, sementes. Eu preciso comprar equipamentos de plantio, defensivos químicos, preciso comprar vacina para os animais. Tudo isso são as atividades antes da porteira. Ok. Tudo isso passa pela mesa de um profissional da área de finanças. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não, por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat. Tá bom? E aí, apesar disso, destaco em amarelo. É deste universo que dependem ainda outros agentes econômicos. Tem mais atividade econômica que se conecta com o agronegócio. Por exemplo, deixa eu destacar aqui de vermelhinho. Eu ainda tenho caneta vermelha, a indústria siderúrgica, a indústria química, a indústria de bancos, aqui a gente está falando de bancos, de seguradoras, energia, infraestrutura e logística. Tudo isso aqui é fundamental na produção agrícola, no agronegócio. Por quê? É da indústria siderúrgica ou de máquinas e de equipamentos que a gente vai ter aí, as máquinas serão utilizadas no processo produtivo. A indústria química produz agrotóxicos, defensivos químicos, sacam, que serão usados na produção. Os bancos e as seguradoras vão, além de financiar os investimentos dos agricultores, ela também vão fazer o seguro tentando proteger do risco. E ainda toda essa produção agrícola ela demanda por energia, por infraestrutura de estradas, portos, ferrovias, por exemplo, e transporte logístico. Tá bom? Deixa eu contar uma coisa interessante aqui para vocês. Diretor, pode me colocar tudo aqui na tela, por favor. Vejam só. No ciclo, o Brasil, durante um determinado tempo aí, se eu fazer um corte histórico, entre os anos de 1800, 1900 até 1929, o Brasil tinha como grande atividade econômica a produção de café. Os cafeicultores ditavam o ritmo econômico e político do Brasil. É interessante isso, minha gente, porque vejam, um produtor de café lá daquela época, que não tinha capital para produzir café, ele precisava financiar suas atividades, ele precisava de grana. E ele recorria ao sistema bancário. Naquele tempo, os bancos
emprestavam a grana para um produtor de café do zero. Esse produtor de café tinha que cuidar da colheita, contratar funcionário, pagar funcionário. Ele tinha os seus custos operacionais. E detalhe, naquela época, a plantação de café ela levava até entre 5 e 7 anos para ele estar apta, para estar pronta para a colheita. Então, literalmente, os bancos emprestavam, olha o tamanho do prazo de resgate, mais de 5, 6 anos para resgatar essa grana emprestada. Não é? Então, os cafeicultores iam captando essa grana, iam fazendo os investimentos, para que, é como se esses investimentos estivessem amadurecendo para dentro de 5, 6, 7 anos, eles poderem fazer a colheita, vender sua produção e poder pagar os empréstimos feitos no sistema financeiro, na época, nos bancos. Porque os agricultores, os cafeicultores, na época, não necessariamente tinham capital para financiar toda essa produção. Entendem? É muito interessante isso. Pense no investimento de risco, né? Agora, ao tempo em que o Brasil vendia quase que toda a sua produção de café para os Estados Unidos, até 1929, quando a economia americana quebra. Uma crise financeira quebrou o nosso maior comprador de café, ficamos sem ter como escoar café, então muito café no Brasil, os preços do café despencaram. Despencaram a tal ponto que os cafeicultores começaram, isso depois de muitos anos de lucros, eles começaram a ter, eu já estou falando do declínio, do pôr do sol dos cafeicultores. E aí eles começaram a ter custos de produção muito maiores do que o que eles faturavam produzindo e vendendo café. E a economia brasileira também entra em colapso. Muita gente se matou na época dos cafeicultores, sacam? Todos esses pontos ocorreram. Então vejam, eu estou mencionando aqui que é necessário uma série de outros requisitos para a produção agrícola, que não somente a produção em si. Eu tenho elementos antes da porteira, eu tenho elementos que são fundamentais e sem eles a engrenagem ela não gira. Entendam o capital para investimento como um óleo que ajuda uma engrenagem a girar. Se tiver óleo, a engrenagem gira. Se faltar óleo, a engrenagem vai funcionando de forma mais lenta, ela vai enferrujando até o ponto em que ela vai emperrar. Sacam? É por aí. Diretor, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Câmbio. Então, minha gente, vejam. Agora aqui também eu tenho todos esses elementos que são muito importantes na atividade antes da porteira. Em seguida, nós temos as atividades dentro da porteira, ok? E envolve desde o plantio até a colheita. Olhem só, o tanto de coisas que a produção do setor primário, que o agronegócio tem que dar conta e que para isso precisam de profissionais da área de finanças. Você vai ter que lidar com administração de pessoas, recursos financeiros. É preciso usar intensivamente tecnologia. É importante que haja cuidado com o meio ambiente. Tenha atenção em relação às questões trabalhistas. É fundamental que existam a gerência comercial, de vendas, de compras e vendas, também financeira e fiscal. Aqui é do campo das finanças,
onde é preciso que se tenha, que se faça escolha entre os melhores juros e os pagamentos dos impostos justos. Todos estes elementos fazem parte da porteira para dentro do agronegócio. E todas elas têm a mão do profissional da área de finanças. Por isso que é tão estratégico você estar fazendo o curso técnico em finanças. Sacam isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Povo de Ribeira do Piauí, Queimada Nova, Parnaíba, Murici dos Portela, Joca Marques, Francinópolis e Floresta do Piauí. Ok, minha gente? Câmbio, câmbio. Então, é fundamental isso. Vamos adiante. Agora, o controle dos estoques, por exemplo, é um outro elemento muito importante e que está debaixo do radar da logística e também das finanças de uma empresa, de uma fazenda que opera no agronegócio. Então, estar em dia a respeito dos preços dos insumos, dos produtos e dos serviços, mesmo que internacionalmente. Minha gente, agronegócio é operar localmente e pensar globalmente. Sacam isso? É fundamental. Também ter acesso a informações meteorológicas, um bom relacionamento com cooperativas, associações e também com sindicatos. Volta aqui para mim, por favor, diretor, câmbio, câmbio. É interessante, eu tenho um colega climatologista que quando ele vai fazer uma previsão de tempo para alguns dias adiante, ele usa 3 ferramentas de previsão do tempo diferentes. Ele usa 3 e faz o cruzamento desses dados. Aí ele tem uma maior precisão de final de semana tal, o clima vai se comportar assim, assim, assado. Inclusive, não é uma questão exata, não é? Porque o clima ele é muito instável também. Mas, quando ele usa 3 plataformas diferentes para ver o comportamento do clima e cruza esses dados, quanto mais dados, melhor a capacidade de análise dele. Então, é preciso que no agronegócio a gente tenha essa atenção. Se a nossa produção ela não for irrigada, né? Se ela não tiver irrigação, sistema de irrigação, ela está refém, ela está vulnerável a condições climáticas adversas. Isso pode comprometer a minha produção. Ok, minha gente. Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. O preço dos insumos. Epa, subiu o preço do milho. Caraca, vai subir o preço das ações aqui da minha granja. Os meus custos vão subir consideravelmente, vão achatar a minha margem de lucro. O que fazer? Entendam como essas são questões de natureza financeiras, precisam estar no radar de preocupações de vocês, meus caros futuros técnicos em finanças. Ok, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Então, vejam só. É preciso ter essa visão, é preciso estar antenado ou conectado. Também faz parte complementar, e aí eu destaco em amarelo, a indústria que está, esta que está depois da porteira. A gente está falando de transporte, de armazenagem, industrialização, embalagem de produtos, distribuição, comercialização interna e externa. Percebam que não dá mais para gerir negócios, principalmente no agro, de forma intuitiva. É fundamental preparação. E para isso a gente precisa de mão de obra preparada para isso. Tá bom? Pode voltar a imagem aqui para mim, diretor. Estou olhando agora, são quase 16 horas nesta tarde do Dia do Gato. Então, minha gente, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui, mas a gente volta amanhã e continua a bater esse papo muito interessante sobre agronegócio e a gente dá uma focada em Piauí. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.